Olá, estamos de volta para mais um programa Despertar, o nosso programa semanal aqui na TV Prevê, o programa que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, situado à rua 7 de setembro, 830, aqui no centro da cidade de Bauru. E claro, faz chegar até você a nossa TV Prevê, é quem divulga aí o nosso programa e leva para você o nosso bate-papo. Sempre comigo, com o Jonatas, e hoje nós estamos aqui recebendo Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Muito obrigado. Vocês que nos acompanham sempre já devem ter ouvido falar sobre o nosso pensamento, né? Sobre os nossos desejos, sejam eles bons, sejam eles não tão bons assim, mas que muitas vezes acabam realizando o que pensamos, o que queremos no momento, seja um momento de desespero, um momento de alegria. E hoje eu gostaria que o Sidney começasse o nosso programa contando, Sidney, aquela história daquela folha, né, que passa por uma doença, que tem aí um final, que tem uma reviravolta no final, para depois a gente fazer algumas perguntas para você. Fica à vontade. Muito obrigado a todos pela companhia mais uma vez. O Theo está se referindo a uma extraordinária história de O. Henry, um escritor americano que ficou conhecido pelos seus contos com finais assim surpreendentes. Ele está se referindo a uma história chamada A Última Folha. Trata de duas moças, duas jovens, Susana e Joana, que haviam chegado há pouco tempo em Nova York. E com uma pandemia que existia na época, Joana acabou contraindo um resfriado que virou gripe, que virou pneumonia. Com aquela temperatura muito baixa de dezembro em Nova York, o estado de Joana estava se agravando. Muita tosse, muita febre. Foi então que o médico chamou a companheira de quarto, Susana, dizendo: olha, a sua companheira precisa reagir, ela precisa acreditar em alguma coisa, porque senão ela vai piorar cada vez mais. E eu sei que vocês estão querendo passar o Natal lá na Flórida, mas ela não pode viajar desse jeito não. Susana fez exatamente o contrário. Foi até o quarto de Joana dizendo: olha, o médico falou que você está ficando boa, cada vez melhor, para a gente poder viajar lá para a Flórida. Ela encontrou Joana contando 20, 19, 18. O que você está contando, Joana? Você está vendo pela nossa janela, do outro lado da rua, uma parreira subindo por aquele muro branco? Sim. Então, quando eu comecei a sentir os sintomas da minha doença, havia 100 folhas. E agora tem menos que 20. E daí? O que tem a ver a parreira? Quando cair a última folha, eu vou morrer. Mas que bobagem, Joana. Você está boa, vai ficar boa. Prometa para mim que você nem vai olhar mais por essa janela. Está bem. E é claro que ela não cumpriu essa promessa. Saindo dali, Susana foi até o andar de baixo, onde morava um senhor de mais de 80 anos de idade, que de uma certa forma adotara aquelas duas moças, cuidava delas, preocupava-se com elas. Quando ele soube dessa história da folha, ele subiu imediatamente até lá para dar um chacoalhão na Joana, porque aquilo não tinha cabimento. O que tinha a ver a queda das folhas com a vida dela? Encontraram-na dormindo, mas ficaram assim muito preocupados, porque naquele momento só existiam mais 9 folhas na parreira. Bem, esqueci de falar que esse senhor de 80 anos estava doente. Ele tinha um câncer no pulmão e recusava-se a se tratar. No dia seguinte, Joana chamou Susana. Susana, dê uma olhada, olhe lá fora. Deus quer que eu viva.
olha lá, com todo o frio, com todo o vento, com toda a chuva da noite, existe uma folha lá que não caiu mais. Deus quer que eu viva. A partir dali, a olhos vistos, Joana começou a melhorar, diminuiu a febre. O médico, ao saber daquela melhora de Joana, liberou as duas para viajarem para a Flórida. Ele não sabia o que havia acontecido. Que milagre era aquele? A verdade é que elas puderam viajar para a Flórida, passaram 15 dias lá, com o calor, o sol, e aí Joana recuperou-se totalmente da sua doença. Ao voltarem para Nova York, Bernardo havia morrido. E aí Susana pôde contar a história para a sua companheira Joana. Na verdade, Joana, naquela noite, Bernardo, enfrentando a chuva, o vento e o frio, pintou uma folha na parede, naquela parede branca, a última folha. E foi graças a essa pintura, a essa obra-prima de Bernardo, a última obra dele, é que você sobreviveu. Ambas abraçaram-se, comovidas, na certeza de que aquele bom homem, aquele bom artista, havia abreviado a sua vida em favor daquela moça que estava doente. E eu fico pensando aqui, Theo, se o fato de uma pessoa acreditar numa folha de parreira pôde salvar a sua vida, o que diremos, Theo, se nós colocarmos toda a nossa energia, a nossa crença, as nossas forças em cima de coisas muito mais elevadas, muito mais importantes do que uma simples folha de parreira? É verdade, Sidney. A gente está chegando ao final desse nosso primeiro bloco e essa história contada pelo Sidney me trouxe assim uma lembrança de um determinado remédio que é usado para que as pessoas, muitas pessoas são curadas, já foram feitos experimentos com essas situações, experiências com pessoas que sofriam de determinados males e foram curadas. Mas essa pergunta eu vou fazer para o Sidney depois do nosso intervalo, depois do nosso apoio cultural, e a gente volta já já. Você não sai daí, essa história tem desdobramentos. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, comigo, Theo Oliveira, recebendo mais uma vez Sidney Fernandes. Vocês já ficaram a par da história que o Sidney contou no nosso primeiro bloco. Sidney, essa história que você me contou me faz lembrar daquele remédio que eles chamam de efeito placebo. Para os nossos amigos que estão nos acompanhando que não sabem o que é, você podia fazer uma breve introdução só sobre o placebo, Sidney? Placebo é uma substância inócua e que você dá para a pessoa, diz para ela, olha, isso aqui vai fazer bem para você. O simples fato dela acreditar no medicamento, pode ser uma pílula de açúcar, faz bem para a pessoa. Agora, Richard Simonetti contou uma história interessante de um médico muito experiente que era procurado por uma moça, uma senhora, que já havia passado por muitos médicos, mas ela tinha, vamos dizer assim, o que nós chamamos de mania de doença, hipocondria. E esse médico experiente estava ao lado do filho dele
estudante de medicina. E ela chegou lá, doutor, eu preciso de um medicamento. Olha, acabou de chegar o medicamento extraordinário da França. E deu a ela um frasco com alguns medicamentos. Nossa, doutor, muito obrigado. Com isto aqui eu tenho certeza que eu vou melhorar. E melhorou. O filho do médico falou, pai, o senhor deu para ela algumas pílulas de açúcar. E ele responde para o filho, filho, para doenças imaginárias, remédios imaginários. Então, Theo, quando você sugere para alguém que ela está bem, quando você sugere para você mesmo que você está bem, é meio caminho andado para a sua recuperação. Agora, fico pensando, Theo, se o fato de você acreditar numa folha de parreira, num medicamento inócuo lhe faz bem, o que nós poderíamos dizer se nós acreditássemos na força extraordinária de Jesus, dos bons espíritos, dos médicos espirituais, da força que Bezerra de Menezes tem, percorrendo todo o planeta, ajudando as pessoas? Ora, Theo, se nós nos compenetrarmos da força extraordinária que vem de Deus, através de Jesus, dos bons espíritos, do Espírito Santo, dos santos da nossa devoção, com certeza estaremos facilitando o trabalho dos médicos para a cura dos nossos males. E como que funciona, que nem essa história que você contou, né, da folha, foi pintada lá, ela acreditava que era uma folha, então enquanto ela não caísse, ela não morreria, e como ela não caiu, ela não morreria. Qual é o mérito? É da folha, é o do pensamento dela, ou tudo isso se junta? Também tem o senhorzinho que ajudou, né? Ele também tem um processo de ajuda nesse momento, né? Bernardo, né? Isso que você me perguntou, nós poderíamos trazer uma ilustração extraordinária contida no Evangelho com aquela mulher, a hemorroíça. Você sabe, a mulher que menstruava na época de Jesus era considerada impura. Né? Ela havia passado por muitos médicos, muitos tratamentos e não se curava. E como ela estava constantemente menstruada, ela não poderia procurar Jesus e expor o problema dela. Com vergonha, devagarzinho, ela foi pelas costas de Jesus e tocou nas vestes de Jesus. Naquele momento ela sentiu que ela estava curada. E Jesus pergunta aos discípulos, quem me tocou? Jesus, nós estamos envoltos por uma multidão. Como é que vamos saber quem tocou no Senhor? E a mulher, curada, dirigiu-se a Jesus dizendo, eu toquei e eu estou curada, graças às suas vestes. Mulher, vá em paz, disse Jesus. Foram as vestes de Jesus? Na verdade, a crença, a confiança daquela mulher hemorroíça, a confiança daquela mulher hemorroíça em Jesus, tocando nas vestes dele, ela absorveu o magnetismo de Jesus e se curou. Mas as coisas são assim? Não. Provavelmente, essa mulher tinha méritos para ser curada. E faltava aquele toque final, que era o magnetismo de Jesus, para que realmente ela parasse de menstruar. E isso acontece a toda hora, Theo. Nós temos à disposição um manancial enorme de cura, de ajuda do plano espiritual, que junto com a ciência terrena, porque não podemos abrir mão da medicina, que é uma misericórdia de Deus, mas juntando os aspectos materiais como os medicamentos espirituais, nós podemos encontrar o equilíbrio, a cura, o consolo para as nossas dores.
Tem também o caso interessante que você já me contou uma vez sobre as camareiras, né? Que também passou por um processo quase parecido com esse da Folha, né? Ah, sim, uma experiência muito importante em que 10 camareiras foram instruídas por cientistas, informaram a elas que o trabalho que elas desenvolviam fazendo a faxina nos hotéis já era suficiente, já era um exercício constante para elas melhorarem o organismo, para obterem a saúde. E para outras 10 camareiras, um outro grupo de um outro hotel, nada foi dito. E aí eles começaram a analisar, depois de 15 dias, o comportamento dos dois grupos. Com aquele grupo controle lá do outro hotel, nada aconteceu. Mas aquele grupo que ficou sabendo, as camareiras souberam que o trabalho delas já era um exercício, mesmo sem terem alterado a sua alimentação, mesmo sem terem feito qualquer outra atividade além daquelas rotineiras, perceberam que elas diminuíram de peso, a pressão delas se normalizou e elas passaram a ter mais saúde. Por quê? Tomaram consciência de que a atividade que elas já realizavam era benéfica para o seu organismo. Ora, isso significa que quando nós temos o nosso pensamento, a nossa atividade mental direcionada para um determinado objetivo, nós podemos melhorar o nosso comportamento, podemos normalizar a nossa pressão sanguínea, podemos ficar imunes a certas doenças. Tudo isso a ciência está comprovando que com o pensamento, com a espiritualização do indivíduo, ele tem mais forças para superar os seus problemas de saúde. Pode até prevenir futuras doenças. E isso passa também pela aceitação do nosso pensamento, que quando foi dada essa informação a elas, elas começaram a entender de uma outra maneira o seu manejo no dia a dia e falaram, bom, isso é bom, então vamos continuar desse jeito e vamos fazer. Enquanto as outras não sabiam, não, se eu não for numa academia não vai acontecer nada, né? E eu fico imaginando que a partir daí, aquele primeiro grupo começou a se empenhar mais, né? Nossa, o que eu estou fazendo aqui está fazendo bem para a minha saúde. E se empenharam mais, com mais força, mais energia, e as coisas começaram a melhorar para elas simplesmente porque tomaram consciência de que aquilo fazia bem para elas. Mais ou menos o que aconteceu com a mulher que se aproximou de Jesus. Tocou nas vestes dele e ele sentiu sair dele o magnetismo. Então, uma junção de fé, de coragem para ela. Deve ter coragem para se aproximar de Jesus. Ela é uma mulher impura que não podia tocar em ninguém. E ela obedeceu. Não tocou em Jesus, tocou nas vestes dele. Com a coragem dela, o magnetismo de Jesus e os méritos daquela mulher, ela foi curada. Nós vamos agora para o nosso último intervalo, o nosso último apoio cultural. Na volta, vou perguntar para o Sidney sobre a história do alívio para a mamãe. Não sai daí, você vai gostar. Daqui a pouco a gente volta. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece.
Estamos de volta para o nosso último bloco do programa Despertar de hoje com Sidney Fernandes. Estamos falando geralmente aqui sobre o placebo, né? As informações que nos chegam, informações positivas que fazem com que nós possamos melhorar as nossas atividades, as nossas atitudes e, claro, melhorar também a nossa saúde. Ô Sidney, nesse seu artigo também você conta uma história do alívio para a mamãe. Como é isso, Sidney? Em 1977 foi diagnosticado câncer no estômago da minha mãe. O médico me chamou e disse: ela tem 5 anos de vida. Foram 5 anos que nós passeamos com ela, ela teve muito contato com as minhas filhas. E eu achei até que o médico havia se enganado. Mas em 1982 o câncer reapareceu e foi consumindo suas energias. E eu dou graças a Deus ao médico que cuidou dela. E ele ia à casa de mamãe, à noite, sábado, domingo, não importava, para acompanhar o estado dela. Ele jamais me cobrou uma dessas consultas. Certa ocasião, minha mãe, assim já enfraquecida pelo câncer, graças a Deus ela não teve dores, mas tinha o desconforto do câncer que estava progredindo. E ela disse: doutor, eu não consigo melhorar. Ele disse assim: dona Cida, eu tenho um medicamento que vai trazer muito alívio para a senhora. Sidney, vá comprar. Ele me deu uma receita. Eu saí pelos cantos chorando e fui comprar. Era apenas um antiácido. Ele pessoalmente pegou o líquido e deu com uma colher na boca da minha mãe. E ela, naquele momento, recebeu o remédio, relaxou e dormiu. Graças ao acompanhamento desse abençoado médico, que a minha mãe teve um desencarne assim, bastante suave. Foi o antiácido? Não, foi a atenção do médico, foi o carinho nosso e, evidentemente, os méritos dela, que pôde trazer ali bons espíritos que amenizaram as suas dores e permitiram que naquele antiácido fossem depositados alguns medicamentos para o alívio, para minimizar as suas sensações no fim da sua vida. Aí, muitas vezes, as pessoas ouvem essa história, esse seu praticamente testemunho, que é uma história real que você vivenciou, e ficam procurando um médico como esse por aí, sendo que nós temos um médico como esse lá no alto, olhando para todos nós, todos os dias, né, Sidney? O médico dos médicos, o ser mais importante, o espírito mais perfeito que passou pela Terra, ele responsável pela condução do planeta Terra, que é Jesus. Jesus destaca um verdadeiro exército de médicos para inspirar os médicos cientistas da Terra, para abastecer, por exemplo, Bezerra de Menezes, que percorre com as suas falanges todo o planeta Terra, amenizando, diminuindo as dores das pessoas. Mas nós não precisamos chamar Bezerra de Menezes. A partir do momento em que nós nos aproximamos da nossa religião, seja qual for a religião, a partir do momento que nós rendemos as nossas homenagens a Jesus, principalmente no Natal, quando nos lembramos de Jesus, vocês já notaram como a gente sente uma vontade danada de ser melhor, de ser mais bonzinho, de ser mais fraterno, solidário, desenvolver a nossa empatia em dezembro? É porque, mais uma vez, surge aquela frase que está no Evangelho: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando temos a boa vontade da solidariedade, da mão estendida, do remédio, da oração, em favor das pessoas que nos procuram, daquelas que precisam da nossa ajuda, Theo, nós atraímos
os mensageiros, os médicos que estão à disposição de Jesus para nos trazer melhores momentos, para nos trazer a cura quando merecemos, para nos trazer a melhora para as nossas dores. Jamais podemos nos esquecer de que Jesus nos ama, preocupa-se conosco e nós devemos sempre fazer o melhor possível em nossas vidas para merecer a sua presença, a sua visita em nossa casa. Sidney, estamos chegando no final do programa, mas acho que dá tempo para você responder. Por isso que quando chegamos próximos do Natal, onde todos estão com o pensamento ali mais vivo em Jesus, as coisas ficam um tanto mais calmas, mais tranquilas, todos ficam solidários. Você está absolutamente certo, porque Jesus está sempre disposto a mandar seus mensageiros para se aproximarem de nós, como se fossem as suas vestes. Mas nós nem sempre estamos dispostos a nos ajoelhar simbolicamente, como fez a mulher hemorroíça. Não estamos dispostos a estender a mão para que Jesus nos ajude. Nós devemos e podemos, a qualquer momento, estender o nosso pensamento, o nosso pedido de ajuda, para que Jesus venha à nossa casa, venha cuidar de nós. Por pior que sejamos, por mais besteiras que tenhamos feito no passado, Deus é misericórdia e permite que Jesus, pelos seus mensageiros, pelos seus médicos espirituais, venha até a terra, trazendo ideias novas, trazendo descobertas, como aconteceu com a vacina recentemente. Enfim, tantos equipamentos novos que diminuem as dores, que dão novas perspectivas. Tudo isso vem de Deus, por Jesus, através dos médicos espirituais, que podem sim nos ajudar quando nos ajudamos. Por isso, pessoal, tenhamos bons pensamentos. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua presença, Sidney, em mais um programa Despertar, e até uma próxima oportunidade. Vamos nos lembrar daquela velha frase: quando amamos é Natal. Que Jesus esteja na sua casa, no seu pensamento, no seu lar, com seus pais, seus filhos, seus netos, e que Jesus possa abençoar todos nós. Fica aqui o convite. Na próxima semana estaremos de volta para mais um programa Despertar. Fiquem todos bem e até lá.